Fala galera, chegando com uma informação importante aqui na Samuca TV, já repercutindo nas redes, no nosso Central da Toca também. O Cruzeiro tem uma negociação importante em andamento com a expectativa de desfecho e eu confesso que é surpreendente, tá? Lúcio Rodrigues, atacante uruguaio, tem 23 anos, foi jogador do Bahia, foi uma venda milionária que fez o Bahia pro Neon da Arábia Saudita. Foi por mais de 20 milhões de euros no ano passado. E o Cruzeiro tem uma negociação, repito, com a expectativa de desfecho positivo, de empréstimo de uma temporada, com opção de compra. E o Lúcio Rodrigues, ele seria aí uma contratação do Cruzeiro, pode fazer beirada, joga também de centroavante, até mais como uma opção central do que beirada, mas faz também essa opção, e aí o Cruzeiro podendo acertar essa contratação até o início da próxima semana. Repito, Lúcio Rodrigues, acho que o Vasco tentou recentemente, tinha uma proposta bem alta, inclusive, aí para venda para o futebol da Turquia, mas a conversa foi vista como positiva pelas partes e o cenário neste momento é de otimismo de que o Lúcio Rodrigues vai vir para o Cruzeiro. Repito, empréstimo de uma temporada com opção de compra, 23 anos. O Cruzeiro tem a negociação com o Wesley também avançando bem, uma informação que a gente trazia desde ontem, e aí, de repente, no início da semana, quem sabe o Cruzeiro tendo duas novas contratações, o Wesley e Lúcio Rodrigues, mas apenas para trazer aqui também na Samuca TV sobre essa negociação com o Lúcio Rodrigues. Um detalhe aí, até estava conversando com o Pedro Rocha, jornalista do Globoesporte.com, foi quase uma apuração simultânea aí, sem um saber do outro, né? Porque a gente subiu ali praticamente no mesmo tempo a notícia e, obviamente, cada um trabalhou do seu jeito. Então, foi uma curiosidade que eu achei por bem destacar aqui. Lúcio Rodrigues, 23 anos, atacante uruguaio, foi de seleção uruguaia e jovem, também com potencial, e o Cruzeiro aí podendo acertar esta contratação. As informações importantes do Cruzeiro neste sabadão, a preparação encerrada, o Cruzeiro aqui em Chapecó para o duelo diante da Chapecoense, começa o mata-mata de oitavas de final, a diretoria no mercado esperando ao longo deste momento fechar pelo menos duas contratações, vamos falar sobre as negociações bem encaminhadas de momento do Cruzeiro. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos juntos com as quentes do dia. Neste sábado, o Cruzeiro aqui em Chapecó, concentrado para o duelo diante da Chapecoense. Preparação foi encerrada com o treinamento pela manhã na Arena da Baixada, com a presença de Gerson. E aí o técnico Arthur Jorge muito à vontade para definir o time que joga neste domingo na Arena Condá. O Cruzeiro treinou no gramado sintético da Arena da Baixada, porque neste domingo também a Arena Condá tem gramado sintético. É uma novidade não tão recente assim, mas o Cruzeiro pela primeira vez vai atuar no gramado sintético da Arena Condá. E aí o técnico Arthur Jorge preparando a equipe para começar bem este mata-mata, sabendo que a decisão será no Mineirão na quarta-feira e o Cruzeiro esperando um grande público. Vamos acompanhar aí na Samuca TV com a narração do Gabriel Nogueira, o Gabriel Show, neste domingão diretamente da Arena Condá. Mas sei que tá todo mundo aqui esperando informações de bastidores, porque o mercado do Cruzeiro, ele deu uma esquentada legal nas últimas horas, hein? Trouxemos mais cedo a negociação com Lúcio Rodrigues, ex-Bahia, atualmente no Neon da Arábia Saudita, e aquela situação do Wesley que a gente já tinha trazido. O fato novo aí, para a gente dar uma atualizada aqui, é que as duas negociações, elas estão bem encaminhadas. De fato, não tem assinatura, obviamente, tem documentação aí trocada entre as partes, aí no caso Cruzeiro e Al Nassr, Cruzeiro e Neon, inclusive dois clubes da Arábia Saudita. E o Cruzeiro na expectativa de ter esses dois jogadores reforçando o time do técnico Arthur Jorge. Vamos lá, sobre o Wesley.
O Cruzeiro retomou aquele contato e aí o jogador, ele de fato comunicou ao Corinthians que não esperaria mais, porque não tinha nenhum prazo assim também para o Corinthians definir. E o atleta ele conversou com as pessoas do Cruzeiro, falando que naquele momento ele tinha feito a opção pelo Corinthians, mas que gostou do que tinha conversado no Cruzeiro, que era uma opção interessante, mas a partir do momento em que não dá certo o fim do transfer ban com o Corinthians. O Wesley também vê no Cruzeiro um projeto, uma oportunidade para ele dar uma retomada na carreira. E aí, o jogador, ele gostou das novas conversas, das novas tratativas, então a informação que a gente tem é que o Cruzeiro, ele tem uma condição bem legal nessa questão aí do salário do Wesley. Eu vi muita gente até especulando um valor bem alto, não que seja um valor baixo, mas o Cruzeiro vai ter aí uma ajuda importantíssima do Al Nassr na divisão ali do pagamento do salário do jogador. Então, foi esse o fato também que fez o Cruzeiro retomar a condição e pelo bom relacionamento do Arthur Jorge com dirigentes da equipe saudita. E aí, o que aconteceu hoje é que teve um amistoso do Al Nassr contra a equipe do Estrela Amadora, de Portugal. O Al Nassr passando aí um período na Europa e o Wesley não atuou neste amistoso porque a negociação ela vai caminhando para o desfecho. E o desfecho é o quê? A assinatura de toda a papelada e o atleta viajar, fazer os exames médicos e assinar o contrato. A expectativa é de que isso aconteça já neste início de semana. O Cruzeiro quer que o Wesley chegue o mais rápido possível para ser inscrito na fase de oitavas de final da Copa Libertadores. E aí o mesmo vale para outra negociação do Cruzeiro, que está em um estágio bem avançado, com uma chance de fechar, que é a do Lúcio Rodrigues, o atacante uruguaio de 23 anos. A conversa do Cruzeiro, ela se intensificou nas últimas horas para uma vinda por empréstimo com opção de compra. Aí o Cruzeiro vai pagar o salário ao jogador, não sei, questão de valores também, não é uma prática que a gente faz por aqui, né? Mas é um salário que o Cruzeiro encaixou ali dentro de uma folha salarial. E aí o Lúcio Rodrigues, o Cruzeiro enxerga o Lúcio podendo fazer algumas funções, beirada, segundo atacante, um centroavante também, funções que o jogador exercia desde os tempos de Uruguai, de futebol uruguaio. Ele veio para o Bahia, jogou em algumas posições também, fez até um gol contra o Cruzeiro no Mineirão, naquele empate de 2024. Ele que foi negociado aí por mais de 20 milhões de euros e tem uma negociação bem encaminhada para um empréstimo com opção de compra, um empréstimo de uma temporada. O mesmo vale para o caso do Wesley. E também o Cruzeiro quer o atleta chegando neste início de semana para fazer os exames médicos e assinar contrato. O Cruzeiro vai acelerar aí para que, fechando essas duas contratações, e a possibilidade é muito boa, que os dois sejam inscritos pelo Cruzeiro para as oitavas de final da Copa Libertadores contra o Flamengo. Então, são jogadores que fizeram aí a pré-temporada dos clubes, o Lúcio Rodrigues no Neon, o Wesley no Al Nassr, e vão precisar de pouco tempo para ficar à disposição. Então, claro, né, enquanto não tem papelada assinada, não tem negociação sacramentada, mas de fato são dois jogadores aí que, dando tudo certo nas próximas horas, eles vão acertar a viagem para Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar contrato. Ainda, pelo que eu conversei nas últimas horas, nenhum ainda com a passagem comprada, inclusive, porque tem essas últimas questões aí, os clubes autorizarem, né, a viagem dos atletas para os exames médicos e assinatura de contrato. Então, assim que acontecer e a gente tiver, vamos comunicar também e trazer, ou aqui na Samuca TV, ou no Central da Toca. Mas, de fato, mercado do Cruzeiro dando uma esquentada e o Cruzeiro podendo ter aí, nesta próxima semana, duas contratações, o Wesley
vindo do Al Nassr por empréstimo de 1 temporada. Lúcio Rodrigues, vindo do Neon por empréstimo de 1 temporada. Fala, turma, beleza? Mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do Cruzeiro. Um grande abraço pra você. Não se mais, já passou um vídeo, fui.